Deus seja louvado. Amém. Amém. Pai de Deus, irmão Júlio. Amém, filha, amém. Agora nós vamos iniciar a leitura, irmãos, da palavra de Deus que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18. Todos abrem a Bíblia, quem puder, né? Vamos ler aqui com a ajuda de Deus. Mateus, capítulo 18. Também estou abrindo. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui a palavra de Deus, ele diz assim, né? Ó, o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e que se submerge na profundeza do mar. Aí, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé escandalizar, corta-o e atira-o longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e serem lançados no lago do fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que aos seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que estás no céu. Porque o Filho do Homem vai salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por amor por amor daquela do que pelas 99 que se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que estás no céu, que um desses pequeninos se perca. Até aqui, irmãos. Amém. Vamos parar por aqui e vamos agora ver aqui o Senhor Jesus, irmãos. Vocês podem ver que nessa passagem, onde está do primeiro verso até o verso 5, vamos observar aqui, irmãos, que os discípulos aqui, eles chegam nos pés do Senhor Jesus. Ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para o Senhor Jesus, dizendo, né, quem é o maior no reino dos céus? Irmãos, se eles estavam ali discutindo entre eles quem seria o maior no reino dos céus, e depois essa dúvida eles foram perguntar para Jesus, observa, irmãos, que entre eles ali alguém queria ser o maior no reino dos céus. E Jesus, então, nós aprendemos aqui nas Escrituras como está, dizendo assim, que o Senhor Jesus chama uma criança que estava ali próximo,
ele chamou uma criancinha, né, irmãos? E vocês podem ver que no coração dos discípulos havia um desejo de quem seria o maior. Irmãos, esse desejo, vamos meditar, é um desejo orgulhoso, porque queria estar acima dos demais irmãos. É um desejo humano, uma natureza humana e um orgulho. E você sabe que o orgulho, todo aquele que tem orgulho, irmão, nós temos que nos transformar o nosso coração em humildade, porque os orgulhosos não entram no reino do céu. Nós vamos dar continuidade na leitura e vocês vão ver isso que está escrito aqui. Então, nós percebemos assim, irmão, que o Senhor Jesus chama aquela criança e põe na frente de todos aqueles discípulos. E o Senhor Jesus, ele mostra aquela simplicidade infantil de uma criança, e na declaração do Senhor Jesus, na verdade, ele insta, né, os seus discípulos a adotarem nos seus corações a humildade. Irmão, presta bem atenção. Somos nós que temos que adotar a humildade no nosso coração. Nós temos que nos esforçar e tirar tudo que não presta. Não, não fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Nós não podemos ser orgulhosos, né? Nós não podemos ter esse orgulho. Então, o Senhor Jesus, ele fez isso, irmãos. Ele pediu para que os discípulos, Jesus revelou para eles que havia ali um orgulho no coração deles. E o Senhor chama aquela criança e o Senhor pede para que os discípulos adotem aquilo, que sejamos humildes. Nós temos que procurar o caminho da humildade. Então, o desejo de ser o maior no reino, irmão, revelava esse orgulho deles. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele mostra que a humildade é o caminho, não o orgulho. A humildade, ele é o caminho, irmãos. Glória ao nome do Senhor, e que faz, glória ao nome do Senhor, nos aproximar do Senhor Jesus. Nós temos que ser humildes, queridos. Nós temos que procurar esta humildade, como está aqui nessa passagem da palavra de Deus, tá bom? Então, o Senhor Jesus, ele está mostrando que a verdadeira grandeza lá no céu é ser humilde. Vocês estão entendendo? Nós temos que ser humildes, não orgulhosos. Infelizmente, irmãos, nós vemos isso nos dias de hoje. Muitos irmãos orgulhosos. Nós temos irmãos que faz até acepção de pessoas. Irmãs que faz acepção de pessoas. Às vezes o Senhor abençoa materialmente, né, ou espiritualmente, e alguns irmãos se sentem tão humilde, né, e às vezes é até deixado de lado. Mas a palavra do Senhor nos ensina totalmente diferente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ele não perguntou para amar o rico, ou amar o pobre, ou aquele que é bonzinho, não. É para amar nossos irmãos. A particularidade de cada um, como Deus abençoou, glória a Jesus. Mas nós temos que olhar na alma. Foram todos nascidos em Cristo Jesus para Deus Pai, né? Nós nascemos, somos novas criaturas, ou seja, regenerado no espírito, na alma e no corpo, verdadeiramente. O cristão verdadeiro, a cristã verdadeira, eles são regenerados na alma, no corpo e também no espírito. Mas, irmão, esse processo, não é de uma hora para outra. Não é por causa disso que vai querer julgar, porque aquele lá não é convertido. O tempo vai mostrando, para uns chega mais cedo, outro um pouco mais no meio, outro vai chegar lá no final. Mas o processo da palavra de Deus vai regenerando as pessoas. Só que também tem parte em nós que nós temos que fazer a nossa regeneração ao Senhor. Aquilo que fazia de errado, não faça mais. Isto cabe a cada um de nós decidirmos. Deu a entender, meus amados? Então, vamos aqui, recapitulando. A humildade, irmãos, é o caminho para uma verdadeira grandeza no reino do céu. Essa é a verdade, tá bom? Agora, irmão, Jesus, ele frisou, o nosso Senhor Jesus, ele frisou muito aqui, ó, e o tratamento bondoso e gracioso com esta criança.
ele chamou, é uma criança mesmo, ele chamou essa criança, e às vezes, amados, a nós adultos, não damos tanta atenção a uma criança como ela poderia, porque esta criancinha que nós temos que dar atenção, nós temos que ser bondoso a uma criança. Tem pessoas que às vezes não é bondosa com a criança, não, irmãos. Nem gosta de criança, mas o Senhor Jesus está ensinando que nós temos que ser bondoso com as criancinhas ao ensinar todo aquele que recebeu uma criança, recebe o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus falou assim, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava com sede, né? Me deste de beber, estava enfermo, me visitaste. E os discípulos falaram, Senhor, mas quando nós tivemos nessas condições? E o Senhor Jesus falou, a qualquer um desses pequeninos que vocês fizerem. Aí já não está falando das crianças, já se fala dos cristãos, dos irmãos cristãos pequenos, os novos. Vocês estão fazendo a mim, aos necessitados. Vocês estão fazendo a mim. Quer dizer, irmãos, se você visita um irmão ou uma irmã que está lá no hospital, vai com esse pensamento da Bíblia, da palavra. Você está visitando Jesus lá. Porque se você visitou o pequeno, você visitou o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está com ele também. Aquele que está com fome, Deus preparou de você levar alguma coisa para aquele faminto, você foi lá alimentar o Senhor Jesus, porque tudo que você fizer ao seu próximo, você está fazendo para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está na tua vida e está na vida do necessitado também. Está na tua vida, glória ao nome do Senhor Jesus, está na vida daquele que está passando grandes aflições, que estão enfermos, que precisa de roupa, enfim, assim é a vontade de Deus. Então, o Senhor, tudo que nós fizermos a uma criança, irmãos, que é muito importante, irmãos, nós precisamos rever muito isso. O amor de Cristo, ele abrange tudo nesse mundo, tudo. Não só os adultos, as crianças também. Irmãos, se tem alguém que às vezes não gosta muito de criança, começa a gostar, irmãos, porque você vai gostar mais do Senhor Jesus, porque ele também está na criança. Olha, irmãos, nós somos adultos. O Senhor Jesus poderia dar um outro exemplo, mas ele pegou uma criança inocente, infantil, e pôs no meio daqueles grandalhões. Por que os grandalhões? Porque o coração deles queriam saber quem seria o maior entre eles. Então, eles estavam se sentindo maioral. Mas o Senhor Jesus permitiu isso, irmão, na vida deles, porque todo ser humano é orgulhoso. Todo ser humano é cheio de pecado. Ele tem defeito. E o Senhor Jesus está curando os defeitos deles. E como que se curam os defeitos nossos, irmão? É nós entendermos a vontade do Pai, entender a vontade do seu Filho, Jesus Cristo, e nós tomarmos as nossas atitudes e começar a direcionar, andar com o Senhor Jesus. Ele disse assim, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, irmãos, ele está nos ensinando que só através dele que nós aprendemos isso. Irmãos, aí o Senhor Jesus, ele estava ensinando, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, que todos aqueles, como está escrito aqui, que recebem essa criança, está recebendo o próprio Messias, que é Jesus, como eu falei a vocês. Agora, aqui no versículo, olha, aqui ele estava falando primeiro com as crianças. Quando nós vamos do versículo 1 ao 5, agora, quando nós entramos no versículo 6 e 7, que fala assim, ó, mas qualquer que se escandalizar, um desses pequeninos, presta atenção, irmãos, nos versos anteriores é criancinhas, agora é os pequeninos. Quem são os pequeninos? Os cristãos novos, os discípulos novos. Eles também são pequenininhos, nasceram na graça. Uns estão mais tempos, né, batizados e outros estão menos. Os menos são as criancinhas, são os pequenininhos. E Jesus está agora falando em termo espiritual aos novos discípulos, aqueles que estão sendo batizados. E aqui, então, vou repetir de novo vocês, ó. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, os novinhos, que crê em mim, melhor lhe fora que se ele não pendurasse
ao pescoço uma mó de azenha. O que quer dizer? Uma pedra. Bom, eu vou explicar isso aqui, tá? Uma mó de azenha. Essa mó de azenha, irmãos, era uma pedra que antigamente, lá em Israel, ele era uma pedra redonda, grande, e tinha uma pedra redonda menor que moía, e colocava o jumento dava a volta, e essa pedra maior ia rolando, e a menor ia moendo as coisas que tinham que ser feito ali. Então, aquilo era a mó de azenha. Jesus está dizendo aqui que era melhor, né, que essa pessoa que escandalizar um dos pequenininhos, os cristãos novos, que creem em Jesus, era melhor que esta pessoa que ia fazer o escândalo, ele tomasse uma atitude, colocar uma pedra no seu pescoço e se lançasse ao mar, tá certo? Por quê? Por causa do escândalo que essa pessoa iria fazer e tirando a fé desses pequeninos e eles não seguirem mais Jesus por causa do escândalo de um cristão. E aqui o Senhor Jesus disse assim, ó, no versículo 7: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é nisto que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem vier o escândalo. Então, no mundo vem os escândalos. Irmãos, vamos agora parar nesses 2 versos aqui, bom? E nós precisamos meditar muito grande sobre esse assunto do versículo 6 e o versículo 7. Tá bem, amados? Então, o Senhor Jesus, ele mandou, né? Ele mudou da criança e já foi direto para os pequeninos espirituais. E nós também somos espirituais. Então, esse conselho cabe a nós nos dias de hoje também, porque a palavra do Senhor Jesus é eterno, ele é Deus Filho, os conselhos dele é atual. Só mudou os discípulos, porque os outros já foram recolhidos, já dormem no Senhor. Hoje, quem vive somos nós aqui. Hoje é a nossa vez, mas o Deus é o mesmo, o Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, e a igreja está sendo cada vez crescendo mais através do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele mudou o cenário das crianças para os pequeninos espirituais. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, esses pequeninos espirituais que creem no Senhor Jesus, né, irmãos? Glória ao Senhor. Então, nós veja que esses discípulos novos criam. E aí, o que acontece? Agora nós temos que parar e pensar em nós, viu, meus amados? Cada um de vocês. Irmãos, nós fomos chamados nesta graça. Nós que estamos mais velhos, alguns que estão mais tempo na graça, medite um pouquinho cada um de vocês em nome de Jesus. Como que vocês estão perante aos pequeninos espirituais em suas voltas? Os novos cristãos, as suas obras escandalizam ele? As suas obras roubam a fé deles? O que é roubar a fé? É que eles não têm ainda, irmãos, a maturidade espiritual, estão aprendendo, e às vezes os mais velhos, desobediente, desviando-se do Senhor, não segue os mandamentos do Senhor, não segue a doutrina de Cristo Jesus e nem os seus conselhos, quer seguir a sua própria vida, quer entrar no reino do céu, mas quer seguir do seu modo e não do modo de Jesus, do nosso Salvador Jesus Cristo, no padrão dele, no amor dele. E aí provoca escândalos para os pequenos espirituais. Aí eles não vão mais à igreja, eles não vão mais a estar próximo e abandona a fé. E, na verdade, irmãos, vai ficar impune esses que escandalizaram essas pequenas pessoas? Com certeza não vai ficar impune. O Senhor irá castigar, irá punir esses que provocam escândalo e afasta os pequeninos espirituais da presença do Senhor Jesus. Vocês viram que responsabilidade que cada um de nós temos, irmãos, na presença do nosso Senhor Jesus?
Não é só ser chamado nesta graça, que é Cristo, né? E acabou, não. Nós temos que andar com Cristo, ser chamado na graça e dar a continuidade andando com Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a vida, e nele há a salvação, Ele é a verdade. Então, queridos, às vezes, muitos começam a andar em Cristo, depois quer voltar para o mundo. E aí o que acontece? Ai do mundo que vem os escândalos. Irmãos, os cristãos que escandalizam, os crentes, né? Vamos falar de crente. Aqueles crentes que escandalizam, vocês podem ver que eles não estão andando mais com Jesus. Ele volta para o mundo. Voltar para o mundo, irmão, não significa que ele vai abandonar a igreja. Pode ser que ele congregue, vai dentro da igreja, mas o costume dele é mundano, ou dela é mundana. Prefere continuar a ter a vida mundana. Não tem transformação. Não fez a sua transformação. E aí o Espírito Santo avisa isso é pecado, e a pessoa ignora. Lá depois eu ligo aí. Com o Júlio, acho que travou a sua conexão. Glória a Deus. Irmãos, caiu aqui um pouquinho a minha conexão, mas Deus que voltou, né, irmã Elinai? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Vocês estão me ouvindo, né, irmã Elinai? Deu para voltar, né? Glória a Deus. Está me ouvindo, Elinai? Sim, está ouvindo normal. Ai, graças a Deus. Caiu a conexão, está chovendo aqui, tá bom? Mas vamos aqui, voltando aqui à palavra do Senhor Jesus. Então, vamos tomar cuidado, vamos ser maduros. Igreja, amada igreja, a cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, e nós, membros um do outro. Irmãos, nós temos que cuidar da salvação que Jesus nos deu. O dom gratuito ele nos deu. Vocês querem entrar no reino dos céus? Vocês querem habitar com Cristo Jesus, que ele prometeu? Então, reflitam cada um de vocês como que vocês andam na presença de Cristo verdadeiramente, como que vocês estão brilhando na presença do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito sério. Lembra da porta estreita, que são poucos que entram nelas, mas ela conduz, o caminho é apertado, mas ela conduz à salvação. Então, meus amados, nós temos que estar na porta estreita e tem que abrir mão de muita coisa desse mundo para vivermos com Jesus. A porta larga, ela está lá, aberta, e muitos entram por ela e vai para a perdição. Então, a nossos atos diante do Senhor, nós temos que rever como nós andamos com o nosso Senhor Jesus. Nunca esqueça que Deus é amor, mas no dia do juízo, ele vai usar a sua justiça. Tá certo, igreja? Agora, quem anda nos preceitos do Senhor Jesus, ele estará com Cristo no tribunal dele e ele virá para todos. Quando vier o arrebatamento da igreja, vocês vão ver que essa própria igreja do arrebatamento, que são os fiéis a Deus, elas vão subir, muitos vão ser ressuscitados, que estiverem vivos vão ser transladados e vão ser arrebatados com um piscar dos olhos e vão subir com Cristo. Esses que vão subir com Cristo, terá que passar pelo juízo? Não, porque o próprio Filho veio buscar o que é dele. Está com ele. Irmãos, olha a oportunidade que o Senhor Jesus deu para cada um de nós que estamos aqui. Para você, para mim, para todos que estão aqui ouvindo. Agora, somos nós que temos que tomar as nossas decisões verdadeiramente em seguir a Cristo Jesus. Mas vamos aqui. Então, amados, vamos tomar muito cuidado, tá bem? Para não escandalizar os pequeninos espirituais. Nós nascemos, eles estão nascendo,
e nós estamos crescendo, eles vão crescer, e nós temos que andar com Cristo. E eles olhando, porque, irmãos, vou ser sincero para vocês, Jesus Cristo, nosso Salvador, está no céu. Seu Espírito está aqui conosco, mas em corpo não. Então, como é que eles vão ver? No comportamento de cada um de nós diante de Cristo. Então, eles vão ver, este aí é um servo de Deus, esta aí é uma serva de Deus, e eles têm prazer de estar próximo do servo e da serva de Deus, porque eles andam com Cristo, e como o apóstolo Paulo disse para salve, acho que foi para Coríntios, aquele povo, disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ninguém tinha visto Jesus, mas vê Paulo, e Paulo está imitando Cristo, então vê que Paulo está fazendo como Cristo ordenou, eles farão como Paulo está fazendo, que automaticamente Cristo está fazendo. Viu a responsabilidade de nós? Então nós temos que andar muito, mas muito sério na obra do Senhor, na palavra de Deus, no caminho dele, no nosso testemunho. Aliás, irmãos, quem dá um escândalo, mau testemunho, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, ele está provocando escândalos, mas ainda há tempo para se regenerar, né? Buscar o Senhor, falar, Senhor, porque alguns também não entenderam a palavra de Deus. Tem alguns que não entenderam, estão entendendo. Então, é um processo, a palavra de Deus é um processo de purificação na nossa vida. Agora, vamos dar continuidade. Então, versículo 7 e 8, vocês entenderam. Agora, o Senhor Jesus, ele passa aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. O versículo o versículo 8, 6 e 7, que eu falei, o versículo 8. Portanto, se a tua mão, o teu pé te escandalizar, corta-o, atira para longe de ti, melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos, dois pés, e serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, melhor te entrar na vida com um só olho do que os dois e seres lançado no fogo eterno. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, paramos por aqui. Vejamos que nesse versículo 8 e 9, queridos, como está escrito aqui, glória a Jesus. O Senhor Jesus, ele está nos ensinando, né, que aquelas pessoas que escandalizarem, olha só, irmãos, aqueles que fazem os discípulos de Jesus Cristo pecarem. Olha que absurdo, né, irmão? E tem crente que faz isso mesmo. Faz até outro crente pecar. E nós temos que vigiar muito nessa parte. Então, vou frisar bem claro aqui, tá bom, meus irmãos? Então, tome bastante cuidado. Aquele crente que fizer outro crente pecar, esse vai ter punição diante do Pai Celestial. Porque está induzindo ao pecado. Está induzindo o outro a errar. Por quê? Por um orgulho, por uma inveja, por não gostar, não é verdade? Nós temos muitos exemplos que isso faz. Tem pessoa que quer ver o mal do outro, não é verdade? E cria até cilada. Isso aí não é de Jesus Cristo, com certeza é do maligno. Então, meus irmãos, isso aqui nós temos que tomar muito cuidado. O cristão, o discípulo, o crente, que fizer outro discípulo, outro crente pecar, vai ter punição do nosso Senhor Jesus, sim, do nosso Deus. Tá? Porque Deus é justo e vai ser severa essa punição. Irmão, e se for severa, eu creio que a pessoa perde até a salvação. Por quê? Porque se ela fez a outra pessoa pecar e peca, gera a morte, dependendo do pecado que fez a outra errar. E o escândalo faz afastar-se da presença de Deus. Olha que situação. Se afastar da presença de Deus, se aproxima do adversário, do pecado. Porque toda pessoa que se afasta de Deus começa a pecar a mais. E todo aquele que se aproxima do Pai Celestial e do seu Filho, peca menos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, contudo, os discípulos, eles são responsáveis, sim. São responsáveis pelas suas próprias ações. Então, cada um de nós aqui, que somos discípulos de Jesus Cristo, nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. E é verdade também, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, tá?
que nós devemos empenhar isso para uma pureza. Nós temos que ser mais puro na presença do Senhor. Vocês podem ver isso, está em Mateus, no capítulo 5, versículo 29 até o 30, se fala muito claro como Jesus voltou aqui. Ele está repetindo essa passagem aqui, tá certo? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, presta bem atenção, que todos nós temos que nos empenhar para a pureza. Nós temos, tá, meus amados? Não vão ficar aí sentadinhos, não, o Senhor, Ele vai fazer isso comigo, Ele vai fazer... Não, o Senhor Jesus requer atitude de cada um dos seus discípulos para se aproximar dEle. A benção não é sua, é dEle na tua vida. Todo aquele que se aproxima do Pai, do Filho e do Espírito Santo é abençoado. Então, faça isso, irmão, tá bom? Faça isso e vocês vão ver que o Senhor Jesus, vocês vão ter os experimentos na tua vida da glória de Deus, tá bom? Glória a Deus. Agora, como eu disse, tá bom? Cada um de nós vamos dar conta ao Senhor pelas nossas ações. Irmãos, por isso que Deus me dá a graça sempre de falar, me perdoem, e às vezes eu falo que nem o apóstolo Paulo, falo assim, suporta um pouco a minha loucura por repetir, por falar, né? Mas é necessário, porque o ser humano esquece muito fácil, irmão. Sabe, aqui os conselhos que Deus nos dá aqui hoje, de repente alguém pode esquecer muito fácil. Então, por isso que o apóstolo Paulo sempre dava algumas, voltava explicando outra vez, repetindo. Então, isso não quer dizer que a pessoa é carnal, não, irmão. É uma pessoa preocupada com a vida das ovelhas de Cristo Jesus para ensiná-las. É isso que nós precisamos. E lembrando que a leitura da Bíblia é interesse nosso em Cristo Jesus, e não interesse sobre nós mesmos, dos nossos interesses materiais. Queria só que vocês refletissem uma coisa, meus amados. Reflete comigo aqui um pouquinho, em nome de Cristo. Nós estamos aqui, nessa leitura da Bíblia, se preocupando com a nossa eternidade. Vocês estão preocupados com a eternidade de vocês? Ou vocês estão se preocupando com o corpo de vocês, com o mundo? Vocês estão se preocupando com uma vida terrena, que nós vamos viver 20 anos aqui, quem tiver 50 anos, mais uns 20, 30 anos, quem tiver com 20 anos, mais uns 50 anos? É isso? Vamos nos preocupar com nossa vida terrena ou vamos nos preocupar com uma coisa que é muito importante? É a nossa alma que está aqui dentro desse corpo, que vai viver eternidade. Aonde? Ou no céu com Cristo, no reino dele, ou estará no lago do fogo e do enxofre, na condenação eterna. Parou para pensar nisso, meu irmão? Minha irmã, você parou para pensar nisso? Você está se preocupando verdadeiramente com a tua eternidade, com tua alma, que é eterno? Irmãos, Jesus Cristo abriu uma porta no céu para nós. Ele tem a porta aberta para levar todos que creem nele e que andem com ele. Nós estamos andando com o Senhor, é só uma reflexão. Tudo isso, irmãos, eu falo com amor com vocês. Não é apontar dedo para vocês e mostrar pecado. Claro, é mostrar a vocês como que vocês e eu também estou incluso nisso, tá? Também estou incluso nisso. Eu tenho sempre que olhar para mim, para que eu veja se eu estou agradando o meu Senhor Jesus ou estou desagradando o meu Senhor Jesus. Como é que cada um de vocês estão na presença do nosso Senhor Jesus? Vocês estão escandalizando os discípulos mais novos? Estão escandalizando as pessoas que trabalham em volta de vocês? Vocês estão mostrando a luz de Jesus para quem está em volta de vocês? Quando vocês vão à casa do Senhor, ou quando vocês vão em algum lugar, vocês se comportam verdadeiramente como um filho de Deus e um servo do Senhor Jesus, uma serva do Senhor Jesus? Os seus lábios são palavras santas
ela está trazendo algum escândalo ou está trazendo santidade? Como é que está o coração de vocês? Existe orgulho ou existe humildade? Porque na humildade ninguém vai pisar no seu próximo. Na humildade, todos se preocupam um pelo outro. No orgulho, um quer tomar a posição do outro. Isso pode ser no trabalho, pode ser entre família, isso pode acontecer, irmão, em todas as áreas aonde houver o ser humano, aonde o homem estiver. E o homem de Deus e a mulher de Deus, que é regenerado verdadeiramente em Cristo, ele joga o orgulho e faz o exercício para ser humilde. E aí a sua maior grandeza, pois serás o maior no reino dos céus. Irmão, Jesus, depois da ceia, Jesus tirou suas vestes, colocou ali uma toalha, cingiu-se com uma toalha, e ele é o Filho de Deus. Irmãos, pare e pense. Imagina, o Senhor Jesus, Filho de Deus, Deus Filho, vai lavar o pé de um ser humano feito de barro. Ele foi lavar os pés dos discípulos. Oh, meu irmão, o que nós estamos aprendendo? Será que nós estamos aprendendo como ele mesmo? Ou às vezes a nossa atitude está sendo ao contrário? Mas nesta manhã, eu creio que vocês estão preparados, estão aprendendo, e é uma oportunidade de mudarmos as nossas vidas e aproximar mais do nosso próximo e do nosso Senhor Jesus. Tá bem? Bom, então aqui nós vemos essa passagem. Tá bem, meus amados? E tem um verso aqui que é muito interessante. Vamos ler o verso 10. É só esse verso aqui. Ele é muito específico. Olha o que diz o verso 10. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos. Lembra quem são os pequeninos? Esses cristãos novos, esses discípulos novos, que estão crescendo no entendimento. Olha só como o Senhor Jesus cuida dos recém-batizados, dos recém-cristãos novos, e também de nós. Ele cuida de todos. Mas veja bem que Jesus está chamando a atenção daqueles discípulos da época dele, Pedro, João, Tiago, que o orgulho que estava no coração do ser humano tem que ser extinto do coração deles. É isso que Jesus estava mostrando. Agora Jesus vai mostrar para os seus discípulos. Vocês veem que eles estão falando com os seus discípulos. E hoje Deus está falando com nós também, pela palavra, pela escritura. Jesus está falando com nós também, somos discípulos. Olha o que Jesus fala aqui. Vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre o veem, face do meu Pai que estás no céu. Quer dizer, o Senhor envia os seus anjos para cuidar de nós e vermos. Vamos ver aqui, irmãos, que também no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 14. Daniel, capítulo 10, no versículo 14, que nós vamos abrir, vocês já vão abrindo aí, ali a palavra, ele está nos ensinando que os anjos são designados, irmãos, e para representar e proteger ali no Daniel as nações, tá bom? E da mesma maneira, Jesus disse, como ele falou ali das nações, ele também está dizendo, semelhantemente, que Jesus ele está ensinando que os anjos eles são ensinados para representar nós que somos cristãos. Olha que as nossas orações são levadas ao céu. Quem leva? Os anjos estão levando aos céus. Nossas orações estão subindo. Alguém está levando para o Pai Criador. Não é verdade? E ele nos ouve. Então, Jesus disse que esses anjos sempre veem a face de Deus. Está aqui, olha, no versículo 10, que esses anjos estão sempre face a face com Deus. Olha, irmão, que obra linda. Está vendo? Nós estamos aprendendo esse significado, irmão, é que esses anjos têm acesso no trono de Deus também. Agora, eu vou ler aqui Daniel 10 a 14, para que vocês vejam. Eu estava falando aqui, agora nós vamos ler e vocês vão ver. Vamos ver o que aconteceu na vida de Daniel. Olha só.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz assim, ó. Daniel, capítulo 10, no versículo 10 ao 14. Olha o que diz. Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me, Daniel, ó, é um anjo, hein? Daniel, homem muito desejado, estás atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Aí, ó, esse anjo foi enviado por Deus. Deus ordenou, ele estava na face de perante a face de Deus, uma mensagem direta para Daniel. Eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Daniel estava tremendo. Aí o anjo disse: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha, meus irmãos, perceberam? Havia naquele tempo, todo o povo de Israel estava ali aprisionado, né? Lá com o rei Nabucodonosor. Daniel, ele começou a buscar Deus em oração, ele começou a falar com Deus, e todo momento que ele falava com o Senhor, ele estava se humilhando, viu? Ele não queria, ele nem pensava o que é os céus, ele queria sempre ser humilde. Ele estava se humilhando perante, né, o Senhor nosso Deus. Irmãos, quando a gente fala que a gente quer ser humilde perante Deus, então você lembra que você também tem que ser humilde perante o teu irmão, tua irmã. Lembra disso. Se você é humilde perante os teus irmãos, verdadeiramente você é humilde perante Deus. Ser humilde perante Deus e ser orgulhoso, arrogante perante os seus irmãos, seja qual classe que eles tiverem, na riqueza, na pobreza, na enfermidade, né? E você desprezar, nós verdadeiramente vamos ser falsos humildes, porque não é verdadeiro. Deus conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente. E aqui quero repetir isto para vocês frisarem bem aos vossos ouvidos. Diz aqui no versículo 12, o anjo dizendo para ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicasse o teu coração a compreender, glória a Deus, nós também estamos procurando a compreender as coisas de Deus, não é verdade, irmãos? Olha aí, o nosso coração já está sendo aplicado. E a humilhar-te perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ué, por que ele veio por causa das palavras? Porque Deus ordenou. O anjo Gabriel desce lá, e você vai falar com ele. Irmãos, e aqui diz no versículo 3, mas o príncipe do reino de Pérsia se pôs de frente a mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Por incrível que pareça, irmãos, essa visão é para nós nos dias de hoje, tá? Por isso que ele falou, é para muitos os dias, estão chegando os nossos dias. Ele não chegou a passar o que nós estamos passando, mas ele humilhou-se ao Senhor e o Senhor revelou a ele. Amados, vocês entenderam? Então, todo aquele que vão para frente, perante o Senhor, os anjos sobem e descem perante o Senhor, leva as orações, está conosco, está com o Senhor, está todo. Por isso que Jesus disse, bem claro, voltando aqui, né? Vamos voltar para Mateus 18, que diz bem claro aqui também, meus amados, que o Filho do Homem, ele está próximo, os pequenininhos estão tudo junto. Vamos ler agora o versículo 11 até o 14. Diz assim, porque o Filho do Homem sabe que é Cristo, né? O Filho do Homem é Jesus. O Filho do Homem veio para salvar o que tinha perdido. Irmãos, o que tinha perdido? A humanidade. A humanidade se perdeu por causa de Adão, o pecado dele
gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, e todos passaram a ser pecadores. Tanto é, irmão, que cada um de vocês um dia vão morrer. Vocês têm a morte. O dia, nenhum de nós aqui vai viver eterno. Um dia todos vão para a sepultura. Do pó veio, do pó voltará. Mas só que, como nós temos Cristo, ele nos ressuscitará. Assim como Deus ressuscitou Jesus, o próprio Filho vai ressuscitar. No dia da ressurreição, os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados. E glória a Jesus. Então, nós vamos para a sepultura com a fé. O Senhor vai me ressuscitar. Ele vai me levar para o reino de glória. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. Então, ele veio para quê? Ele deixou a sua glória. Jesus, o nosso Salvador, deixou o reino dele, a sua glória que tem lá nos céus, e ele veio a este mundo para salvar as ovelhas perdidas, a humanidade. Claro que nem todos aceitam Jesus Cristo, nem todos creem nele como Filho de Deus, mas bem-aventurados sois vós e todos aqueles que ouvir esses conselhos, que é a própria Bíblia Sagrada, que também vão crer e vão se batizar, servir a Cristo. Esses realmente são as ovelhas que foram achados. E vamos dar continuidade. Aí ele diz assim: o que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando a 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarrar. Assim também não é a vontade do vosso Pai que estás no céu, que um desses pequeninos se perca. Então, irmão, nós estamos vendo por aqui na palavra do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus, que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, ele não quer que perca nenhuma das ovelhas, ele quer todas. Entendeu, meus irmãos? Então, os cristãos, agora aqui já está se falando das ovelhas. Também aqui tem uma parte que se fala das ovelhas. As ovelhas quem são? São os chamados. Porque as ovelhas também têm problema espiritualmente. Nós não temos problemas também, irmãos? Cada um de vocês não tem problemas? Tem. Então, aqui também o Senhor Jesus, ele está ensinando aqui através dessa santa e bendita palavra que o Senhor Jesus, ele veio buscar aquele que se perdeu. Não vai ser toda a humanidade que vai ser salva, porque, infelizmente, aqueles que não creem no Evangelho de Jesus e não for batizado, não crendo, será condenado. Porque esse teve a opção de receber o Evangelho, receber a vida, mas ele rejeitou, não quis o Evangelho de Jesus. Agora, os que aceitaram o Senhor Jesus, né, irmãos, às vezes tem aquele que param de congregar, aqueles que param de andar com Jesus, voltam para o mundo. Então, o Senhor Jesus, ele conhece os corações de cada um, irmãos. Está entendendo? O amor dele é muito grande. Ele conhece todos os corações. E os cristãos aqueles cristãos, pecadores, irmãos, que foram restaurados à comunhão da igreja, ele não deve ser, irmãos, por exemplo, ser rejeitado pelos irmãos. Às vezes tem uma pessoa que se afasta da comunhão da igreja e comete o pecado, mas ele se arrepende, quer voltar, o Senhor, ele quer abraçar. Jesus sempre vai abraçar essa alma, irmão. Ela não vai ser destruída, ela não vai ser rejeitada por Jesus, porque houve um arrependimento dentro do coração dessa pessoa e ela tem que ser restaurada. Se ela é restaurada, quem somos nós para apontar o dedo? Esse é um pecador, esta é uma pecadora. Lembra dos fariseus lá? Lembra dos escribas que pegam aquela mulher adúltera e aponta para Jesus? Olha, essa mulher que foi pega no próprio ato do adultério. Na lei de Moisés diz que tem que pegar a pedra e atirar e matá-la. O que o Senhor diz? Vocês lembram? Jesus viu que aquela mulher, ela era adúltera. Foi pega no ato do adultério. Bem no ato. Irmão, que constrangimento para a mulher. Mas o Senhor Jesus, ele abaixou-se, foi escrevendo, e aquele momento, eles impacientes. E aí, o que o Senhor nos diz? Ele levou e falou, qual de vocês que não tiver um pecado, seja o primeiro a lançar uma pedra nela aí. Irmão, pronto.
Aquele que apontou o dedo, Jesus apontou o dele também. Falou, então, qual de vocês que não tem um pecado? Vai, aponta aí. Joga a pedra. Cada um. Jesus voltou a inclinar-se, o Senhor Jesus, e de repente um some, outro joga a pedra no chão, vai embora, desde o mais velho ao mais novo, e Jesus olha para a mulher e falou, mulher, cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui? Senhor, foram todos embora. Eu também não te condeno. Vá, aí vem a advertência, mas não peques mais. Agora vocês entenderam, irmãos? Nós que fomos chamados dessa graça, vamos evitar, vamos evitar. Mas se por algum, porque Deus conhece a intimidade de cada coração, né? Nós não podemos, só porque vê um pecado e vai apontar em cima daquele pecado. Mas Deus vai olhar o coração. Cada um tem um problema, irmão. Na natureza da terra, vocês vão ver, tem um que nasce são, mas tem outro que nasce enfermo, tem outro que tem uma mente boa, tem outro que tem problema na mente. De repente, o que tem problema na mente comete um pecado tão grave como um são pode também cometer um pecado grave. E aí? Olha pelo pecado, né? Então, mas aquele que é doente, ele estava com a consciência dele para fazer aquilo. Aí que Deus, por isso, irmãos, que nós temos que entender, o Pai Celestial é o dono das almas. É Ele que vai cuidar de cada caso. Não cabe a nós a isso. Cabe sim, nós ensinarmos o que é certo, o que é errado. Quem vai seguir isso é cada um de vocês. Ensinar, cabe aqui o pregador ensinar. Cabe ensinar. Mas quem tome a decisão é cada um de nós, cada um de vocês, e eu também estou como ovelha em Cristo Jesus. Tá bem, meus amados? Então, veja muito bem, tem muitos que se enfraquecem, se desgarra da presença de Deus, comete algum erro, mas volta para Jesus Cristo, né? Às vezes Deus envia um servo, uma serva para aquele que às vezes muitos nem vão mais atrás, e Deus toma de um outro lugar, de uma cidade, de um país, sei lá, que a obra de Deus é muito vasta, muito grande, e o Senhor vai, toma aquela ovelha, volta, e precisamos então entender. Houve uma regeneração, verdadeiramente vai ver o comportamento dela, e aí, irmão, por que que vamos criar obstáculo se aquela pessoa quer a salvação? Por que que, por causa do pecado, nós não somos juiz? Nenhum que é juiz, nem eu sou. Agora, lógico, existe responsabilidade de igreja, sim. Ah, tem. Também Deus deixou para o apóstolo Paulo, para os apóstolos, que tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Claro que tudo isso não vai saindo desligando de qualquer jeito. O céu é que tem que ordenar. Se o céu não permitir, Pedro não poderia desligar. Se o Senhor permitir, Pedro desligar. A ordem divina é em primeiro lugar. Por isso que eles buscavam a guia do Senhor para eles tomarem a decisão. Eles não tomavam decisão de qualquer jeito. Eles buscavam, naquela época, eles oravam, eles esperavam, não era tudo assim, imediato, papuf. Não, não era assim. Ah, vamos marcar aqui, já resolve, acabou. Não, eles iam buscar o Senhor. Alguns deles até jejuavam, irmãos, para buscar de Deus, porque estavam lidando com vidas eternas, não está lidando com animal, não está lidando com vegetação, né? Vender um boi, uma vaca, uma ovelha, não. Está lidando com almas. E as almas pertencem a Deus, todas elas pertencem a Deus. Até as almas dos ímpios pertencem a Deus. Tudo que é alma pertence a Deus. Agora, o que Deus vai fazer na vida de cada alma, isso é com o Senhor. Tá bem, meus irmãos? Não cabe a nós, se opor contra aqueles que estão pecaram e estão se regenerando diante de Cristo. Porque nenhum de nós fomos buscar Ele. É Cristo que coloca na vida de alguns e fala, você vai buscar. Você vai atrás. Porque muitos não buscam. Então, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor
muita guia dele, muita guia do Senhor Jesus, para nós andarmos na humildade, na mansidão e na revelação. E a revelação vem pela Bíblia. Olha, tudo que Deus está me dando a graça de dizer isso para vocês, vocês estão vendo que isso é uma revelação, e não é que eu estou pregando aqui, nada disso, eu estou lendo a Bíblia. Então, a Bíblia que está mostrando a revelação é a Bíblia. Então, irmãos, tomem bastante cuidado com revelações, que há revelações de Deus e tem revelação que não é de Deus. E tem muitos que vão atrás de revelações não bíblicos. E a verdadeira revelação é bíblica. Porque todo aquele que profetizar dentro da palavra de Deus, envolvendo a palavra de Deus de Cristo, e conforme está ligado no Espírito de Deus, no Espírito de Cristo Jesus, no Espírito Santo, tudo que estiver ligado nele, será tudo ligado na terra. Haverá obras. Mas se não estiver ligado com o Senhor, pode trazer até desgraça na vida de alguém. E aí, cuidado com os escândalos. Lembra que nós lemos agora há pouco? Irmão, essa obra é de Deus, e cheio de misericórdia. Será que nós não vamos ter misericórdia? Temos que ter misericórdia. Claro que nós temos que ter misericórdia. Então, meus amados, presta bem atenção, nós temos um pastor no meio de nós. O sumo pastor é o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Esse pastor nós temos. Então, irmãos, nós não podemos relutar contra alguém, dizer assim, ó, tá vendo aquela pessoa? Olha, fez tanta coisa errada, pecou de tudo quanto é jeito, agora está aqui chorando na presença de Deus, se fazendo de santinho, de santinha. Quem é você para falar isso? Quem sou eu para dizer isso? Hã? É Cristo que conhece as almas. Se a pessoa fez na ignorância dela e não entendeu, que às vezes você entendeu, e ela corre para os pés do Senhor, se humilha, o Senhor Jesus disse aqui na palavra, bem claro, no versículo 11, porque o Filho do Homem, quer dizer, porque o Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele veio para salvar o que tinha perdido. Irmão, no caminhar no nosso caminhar com Cristo, alguém pode se perder ou não pode? Pode. Todos estão suscetíveis a isso. Qualquer um de vocês. Inclusive, eu posso falar de mim também. Irmãos, eu estou falando isso porque eu tenho consciência que nós somos falhos. Eu tenho consciência que nós somos frágeis. A única forma de nós nos guardar é andar com Jesus, é estar inteirado nele, porque se estivermos inteirados no Senhor Jesus, verdadeiramente estamos guardados nele. Aí sim. Só que, irmãos, no orgulho, falhamos e pecamos. Lembra? Tudo que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Tudo que nós apontar, será apontado. Então, queridos, espero que nesta leitura da Bíblia, que o Senhor pode abrir a mente de todos vocês e abrindo de todas as formas que vocês verdadeiramente ficam regenerados no Senhor Jesus, que nós todos verdadeiramente sejamos regenerados em Cristo Jesus. Tá bem, queridos? Então, quando vocês estiverem, glória a Deus, perto de um irmão, de uma irmã, que às vezes fez barbaridade, mas chora nos pés do Senhor, lembra lá de Maria, lembra daquela mulher adúltera, que foi jogado bem na frente de Jesus, e um monte de acusadores apontando, Jesus salva a vida dela. Irmão, quem fizer isso, quem pegar e acusar essas pessoas, vocês podem ter certeza, vocês estão entregando de mão beijada, e é para entregar nas mãos de Jesus, e é ele que vai justificar ela diante de muitos acusadores. Só que esse não é um conselho para vocês. Nós não somos juízes. Nós não estamos aqui para julgar a vida das pessoas. Cada um vai dar conta da sua vida para Deus e para Jesus. Porque todas as nossas ações e todas as nossas palavras ociosas estão escritas e serão julgados pelas suas palavras. Meu amado, já pensou, nós cristãos, em vez de levar o amor, levar o verdadeiro evangelho para Jesus Cristo, e nós estamos falando da vida alheia, do seu irmão, da sua irmã,
fofocando, levantando falso testemunho, querendo entregar o teu irmão para alguém que está em posição maior, querendo entregar a tua irmã para outra pessoa, a inveja, outros querendo estar no lugar de um irmão, de uma irmã. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que nos guarde. Eu creio que vocês serão guardados em nome de Jesus, se vocês ouvirem direitinho e praticar elas. Tá bem? Então, meus irmãos, vamos lá. Alguma ovelhinha desgarrou aí da sua comum? Alguma ovelha desgarrou da sua família? Vai com amor lá. Não, mas olha só, tem uns que falam assim, não, esse aí já pecou, já perdeu a vida, os demônios já entraram, né? Que alguns falam assim, que já vem os espíritos e toma e coisa. Irmãos, observa bem esse negócio. Tem pessoas que pecaram e ainda a vida dele não está todo endemoniado, não. Ainda há tempo dele ser salvo. Tem alguns que ainda é desse jeito. Então, nós temos que ver a Bíblia, a palavra de Deus. Qual é a missão de um irmão e de uma irmã que tem misericórdia? E, claro, aqueles que não estão entendendo a leitura da Bíblia vai julgar vocês também. É claro que vai julgar vocês. Mas o que é a humildade? Vai lá. Meu irmão, vamos voltar para Jesus. Não, eu não sou mais digno. Aquele que pecou, eu não sou mais digno. Eu fiz muita barbaridade. Eu não sou mais digno. Aí aquele falou, não, ele com amor, com carinho, como está escrito aqui, irmãos, no livro de Gálatas, só para nós relembrarmos o livro de Gálatas, irmão. Olha que coisa mais linda. No capítulo 6, ó, irmãos, no capítulo 6, primeiro verso, olha, irmãos, se algum homem chegar a ser repreendido, quer dizer, que teve no pecado, em alguma ofensa, ó, se algum homem chegar a ser repreendido em alguma ofensa, em algum pecado, vós, que sois espirituais, presta atenção nisso, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, quem? Este irmão, esta irmã que pecou, encaminhai o tal com espírito de mansidão, e olhando para ti mesmo, para que também não seja também tentado. Quer dizer, vai com o espírito de mansidão a essa pessoa, vai para Jesus Cristo e faz ela voltar. Se você conseguir trazer ela, convencendo ela que realmente teve o seu erro, mas você não precisa apontar, vem, Jesus é cheio de misericórdia, ela vem e ela se humilha ao Senhor, e pede perdão ao Senhor, o Senhor o a perdoa, você ganhar seu irmão para o reino dos céus. Olha que missão que cada um de nós temos, irmãos. Irmão, quantos que desviaram do Senhor? Quantos que abandonaram? E o que nós estamos fazendo por esses que caíram aí nos valados? O que nós estamos fazendo? Medita um pouquinho aí. O que vocês estão fazendo por aqueles que estão próximos de vocês que abandonaram o Senhor? Vamos usar a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 2: levai a carga um dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, a carga é essa, irmão. Vem, meu irmão, eu te amo muito. Não, eu sei, você está dizendo, para ele confessar o pecado dele, porque está arrependido, né? Senão não confessa. Quem faz pecado e não confessa não está arrependido. Quem está arrependido, ele fala, realmente eu pequei, eu não tenho direito a isto, e pronto. Aí o Senhor, vocês não lembram lá da parábola do filho pródigo? Que, meu irmão, é misericórdia. O filho pródigo, ele já põe na mente dele, pede para o pai a fazenda, pede a herança dele em vida, nem espera o pai morrer, pede em vida. O pai dá, ele já faz as suas malas, em poucos dias, ele já meditou tudo que ele queria fazer e fugiu. Ele não despediu do pai, está escrito lá, ele foi embora. E irmão, foi para uma cidade bem longínqua, bem longe mesmo, para nem ter notícia naquela época, né? Naquela época não tinha nem carta, naquelas coisas para mandar no gente, mandar mensageiro e atravessar desertos, né? Hoje não, hoje é tudo mais fácil, tem WhatsApp, tem tudo, mas naquela época era assim. E aí? O tempo lá apertou ele tudo,
O pai doeu muito, mas o pai tinha uma esperança que esse filho voltaria, se fosse, né, que ele poderia voltar. Aí o filho entra numa situação, ele gasta com as mulheradas, ele vai com as prostitutas, ele se delicia com os prazeres deste mundo, desse século. Ele se delicia, tudo que é pecado, jogatina, bebida. Vocês estão entendendo tudo isso? Só que aí veio um dia que veio uma fome muito, uma crise naquele lugar. Cadê os amigos deles? E as prostitutas que dormiam com ele? Cadê? Sumiram tudo, o homem ficou sozinho. Ai, precisava de um emprego. Cadê aquela fortuna que ele recebeu que não foi pouco? Tá vendo o que é a imprudência? Aí ele lembra do pai. Foi lá, conseguiu um emprego para um judeu. Não, o judeu não trabalha com porco e nem come porco. Qual é o serviço que ele arrumou? Aquele moço arrumou trabalho do porco. E o desejo de comer aquelas bolotas, que para nós no Brasil seria uma espécie de uma abóbora. Qual vontade de comer aquilo lá? E não podia, porque era dos animais. Aí ele lembra, oh meu Deus, pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Ah, vou voltar. Aí ele começa a meditar. Lá na casa do meu pai tem aqueles jornaleiros. Jornaleiros são empregados que recebem todo dia. É que nem uma mulher, uma empregada doméstica, ela tem uma jornada de um dia. Ela começa às 7 horas da manhã, termina, sei lá, mais ou menos, acho que 4 ou 5 horas, e o patrão, a pessoa que contratou ela, vai lá e paga o seu dia. Isso é uma jornada, tá bom? Por isso que chama jornaleiros. É a jornada. Jornaleiro é que trabalha todo dia e recebe todo dia. Não recebe mensal, recebe diário. E aí, ele falou, puxa, lá na casa do meu pai tem muito jornaleiro. E eles comem na mesa do meu pai. Então, tudo que o pai tinha, eles comiam. O pai tinha pão, comia pão que tinha lá, eles comiam. E eu aqui padecendo de fome, estou perecendo de fome, quer dizer, estou morrendo. Ah, eu vou voltar para a casa do meu pai. Humilhado, né, irmão? Ele está voltando, ele saiu orgulhoso. Mas olha só como Deus vai ensinando cada cristão nos seus dias, no seu tempo. Por isso que eu volto a dizer, quem é dono das almas é Cristo. É o nosso Deus Pai Celestial. É o Senhor que é o dono das nossas almas. Ele sabe como fazer as almas chegarem próximo a Ele quando tem humildade. Ele dá as oportunidades. Deus não vira bem as costas. Lembra? Olha, vocês lembram lá de Adão e Eva? Eles pecaram gravemente contra Deus, mas Deus não virou as costas para eles. O Senhor foi lá, conversou com eles, tirou eles do jardim do Éden e ainda deu provisão para ele, pois deram vestidos de pele. Eles tinham vestidos com as folhas da figueira. O Senhor, nosso Deus, deu vestidos de pele que duraria mais e aquecia mais eles. E o despediu. Perceberam? Você viu que Deus não ignorou? O ser humano ignora rapidinho. O ser humano vira as costas rápido. Deus não fez assim. O Pai Celestial não fez isso. E quem anda com o Pai Celestial não vai fazer isso também, porque vai lembrar que o Pai ensinou nós. Isso aqui é um ensinamento para nós, irmãos. Se todos estiverem entendendo, é um ensinamento para nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja toda, né? Nós todos estamos entendendo. Bom, meus amados, passou tudo isso, aquele moço veio voltando. Irmãos, a mente dele turbilhando de tantos erros. Como que meu pai vai reagir comigo? Meu pai vai me dar um sermão. Mais ou menos isso, né? Meu pai vai me dar um sermão. Tá vendo? Você saiu, olha agora. E aí vai atacar na cara dele todos os dias e vai judiar dele. Agora eu vou judiar dele. Ele me judiou, ele me machucou emocionalmente. O coração de pai doeu tanto por esse filho ter ido embora, né? Ele poderia fazer isso, né? O Pai Celestial não é assim. Quando ele perdoa, está perdoado. Não tem mais, ele não quer nem saber mais do passado. Está perdoado. O ser humano tem essa dificuldade, irmão. Mas quem anda em Cristo já não tem mais a dificuldade. Porque ele fala, Senhor, segundo a tua vontade, eu vou fazer isso. E aí você agrada a Deus, porque você faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Perdoa o teu irmão. Nós vamos ler depois na parte 2 isso. Perdoa o teu irmão. E aquele moço voltava, queridos, e voltava. Irmãos, com certeza ele não voltava mais na carruagem dele. Esse homem estava voltando a pé. Não sei nem quanto tempo ele gastou de dia voltando. E uma fome que só Jesus sabe de tudo. De repente, de longe, ele vê a terra do pai dele. E quando ele vê o pai. Irmãos, a reação foi tão grande.
que o filho não conseguiu dar mais nenhum passo para frente. O pai, olhando para ele, tão longe, reconheceu aquele moço sujo, roupa rota, imundo, provavelmente barbudo, desmanzelado, uma viagem, acho que nem penteava cabelo direito. Só Deus sabe o cheiro que aquele homem deveria estar, aquele filho. O pai reconhece o filho, mesmo sujo, reconhece o seu filho. Vocês estão entendendo isso? Ele reconhece até filhos que pecam, ele reconhece o seu filho. Aí, mas olha a atitude, não veio do pai, veio do filho, irmãos. Bem-aventurado aquele que reconhece o seu erro, o seu pecado, e vai para Jesus Cristo e vai para Deus. Aí ele chega, para, o coração daquele moço acelera, falou, agora, o que meu pai vai falar? Olha o que é um coração humilde. O pai olha, vem, aí o pai vem correndo. Quem corre é o pai. Quando o pai chega no filho, ele olha para o filho, primeira coisa que ele vê, toda a estrutura de um filho arrebentado, um filho sujo, cheio de areia, de uma viagem longínqua e totalmente, vamos dizer uma palavra bem clara, totalmente desprovido, humilhado, perdeu tudo, praticamente destruído. Só a vida dele estava lá. Irmãos, esse moço também não correu um risco de uma certa depressão? Claro. Claro que ele correu esse risco. A mente, a angústia dele tomou muito. Ele também. Por isso, irmão, que nós temos que estar firme em Cristo. Depressão, quando os outros falam que é deste século, concordo, porque está influenciando muito, porque muitas pessoas estão com o coração no mundo. Então, realmente é muito fácil disso entrar. Mas lá nós vemos na vida do profeta Elias, nesse homem, e tantos outros angustiados, muitas angústias. O salmista mesmo, muitas angústias eles tiveram. Então, nada é diferente. Irmão, o pai olha para aquele filho totalmente desprovido, triste, e o pai beija o pescoço de um homem imundo. Querido, podemos dizer bem claro isso. Irmãos, as irmãs que são casadas, esposas, mães, quando nós usamos as nossas camisas aqui, mesmo que tomamos banho, não fica um amarelo aqui, uma sujeirinha, não começa a criar sujeirinha aqui, amarela? Bom, isso prova que nós somos pó, né? É da terra. É amarelinha da terra, vocês vê, marrom, né? Você vê que isso prova que nós somos da terra. Mas medita a sujeira que estava aquele moço. E o pai beija um pescoço imundo. Meu Deus, isso é muito amor, irmão. O pai beija um pescoço imundo de um filho. Aí o filho vai abrir o coração dele, humilhado para o pai. Pai, eu pequei contra os céus. Quem está nos céus? O nosso Deus, o Pai Celestial. Então, ele reconheceu que ele pecou contra Deus e depois pecou contra o teu pai. E pequei contra ti, pai. Agora, o próprio filho dá a sua sentença. O filho não espera o pai dar a sentença. O próprio filho dá a sua sentença. Pai, eu não sou mais digno de ser teu filho. Mas, olha agora a súplica. Me faça um dos teus jornaleiros. Em outras palavras, me faça ser um dos teus empregados. Por quê? Os empregados, se o pai fizesse isso, ele seria digno de sentar na mesa do pai, como todos os empregados sentavam na mesa do pai dele, e teriam conversas, comunhões, porque são conversas, estariam ali. Mas ele sabia que morrendo o pai, ele não tinha mais direito a nada, era tudo do irmão dele, porque ele já gastou o que era dele. Tá vendo, irmão? Como muitos de nós julgamos os outros, achando que eles perderam a herança, irmão, quem se humilha a Deus recebe perdão. Só tem uma coisa que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que pecar contra o Pai, contra o Filho, ainda há perdão. Contra a blasfêmia é falar mal do Espírito Santo, mal de Cristo, mal de Cristo assim. Porque se você fala mal do Espírito Santo, os três são um só, você está falando mal também de Cristo e do Pai. Mas aquele que fala mal do Pai,
O que é falar, falar mal? É desmentir as obras que Deus faz, dizendo que foi o que os fariseus falavam. Isso aí quem faz é o demônio, não é Deus. Pronto, esse pecou. Está entendendo? Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo a ação e aquele está passando essa glória para o adversário das almas. Então, foi isso que aconteceu com aqueles escribas. Graças a Deus, está aqui um povo com a mente de Cristo Jesus e que não vai fazer isso. Tem crente, sim, irmão. Me perdoa, mas é uma verdade. Tem crente, na hora da sua raiva, da sua cegueira, amaldiçoa a Deus. Toma cuidado, por favor. Mas vamos aqui. Aquele filho vai e senta na mesa. Aí o pai, ele pensando que ia sentar na mesa, ele já fez a sua própria sentença, que ele entendeu que ele não era digno da herança do pai. Aí o pai chama os seus criados e fala assim: me traz alparcas, vestidos novos, e me dê um anel. Ele perdeu a honra. Eu vou reconstituí-lo como meu filho. Sabe por quê? Porque ele se perdeu e se achou. Ele mesmo se achou. Ele mesmo reconheceu que ele fez errado. Ele estava morto e ele reviveu. Ele foi para o mundo dos mortos, para o mundo do pecado. Mas lá no mundo do morto, dos pecados, ele lembrou que tem vida, ele preferiu voltar. Vamos dar um anel para ele. O pai perdoa, restitui o teu filho. Irmão, é um amor muito lindo. Meu Deus do céu. Eu acredito que vocês entenderam tudo. Meus amados. Então, vamos receber com amor quando verdadeiramente um cristão que errou na presença de Deus está pronto, regenerado e quer se ajuntar entre nós, mas com um coração sincero para Deus. Fica crente mesmo. Por que nós vamos, então, relutar contra esse cristão? Vamos abraçar com essa irmã, esse irmão. Glória a Deus. Pode ter feito coisas desastrosas. Deixa para o Papai do Céu resolver isso com ela. Se o Papai do Céu regenerou ela, quem somos nós? Vamos ser igual aquele outro irmão do filho pródigo, e quando viu, o que está acontecendo aí? Está tendo uma festa. O seu irmão, ele se perdeu, foi achado, ele voltou para sua casa. Aí aquele que é todo santo, todo bonzinho, ele falou: eu não vou entrar aí, não. Não. Aí vem o pai: filho, vamos entrar. Não, pai, eu estou com o senhor tantos anos, fui obediente ao senhor, tudo isso aqui. Aí vem esse teu filho, pede a tua herança, vai para, vamos dizer, vai lá com as prostitutas, se adultera com ela, quer dizer, pratica as prostituições, faz tudo que é barbaridade, vem aqui agora e está desse jeito aí, maneira nenhuma eu vou entrar. Meu filho, você está sempre comigo, tudo isso aqui é teu, a herança é tua, você já está garantido, meu filho, você tem tudo, mas é justo, esse teu filho, ele se perdeu, mas ele se achou, ele estava morto, ele reviveu, é justo, vamos abraçar. Olha, irmão, que coisa mais linda. Glória a Deus. Então, é isso que Deus nos dá a graça aqui dos conselhos, tá bem? Por isso que nós devemos ler a Bíblia. Ela traz para nós uma mentalidade, ela traz para nós a guia do Espírito Santo, a luz, a palavra, o Espírito Santo nos interage, e nós vamos aprender, quando nós enfrentarmos problemas futuros, a palavra já revelou tudo para vocês, a Bíblia já revelou tudo. Irmãos, muitos falam assim, muitos pensam, não, me ofendeu, eu vou buscar a palavra de Deus para ver se eu perdoo essa pessoa. Irmão, para com isso. Pergunta, vai buscar a palavra de Deus para perdoar o teu irmão? Jesus ensina ao contrário. Se o teu irmão pecar contra ti, perdoa ele. Jesus não mandou buscar a palavra de Deus. Ele ordenou. Pecou, pediu perdão, perdoa. E bem-aventurado quem perdoa 70 vezes 7 no dia. Mas, enfim, todos nós estamos aprendendo, né, irmãos? Então, são esses os conselhos. Deus seja louvado, amados. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja Amém. louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.